Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando a nossa segunda aula nesse período de pandemia e de educação à distância. Espero que você esteja bem e vamos começando a nossa segunda aula de informática. Hoje nós começamos muito bem com um grande filme de 1985, De Volta para o Futuro, que conta as aventuras de Marty McFly e o Dr. Brown quando eles constroem uma máquina e viajam pelo tempo. Por que nós começamos hoje com esse filme? É porque hoje nós vamos viajar pelo tempo e reconhecer todas as partes da história e curiosidades sobre a invenção dos computadores e a evolução da tecnologia. Mas antes de começar a aula, roda a vinheta! Na última aula, o homem, desde a antiguidade, veio criando e evoluindo na criação de instrumentos que o auxiliassem a contar e a fazer registros. Todos esses equipamentos eles são considerados os precursores dos computadores. Na última aula, nós já vimos o primeiro computador, a primeira invenção que, através dela, o homem conseguia fazer contas. Que você se lembra foi o ábaco. Como nós dissemos na última aula, a primeira dessas invenções do homem foi o ábaco, que antes de Cristo os chineses inventaram, que era um quadrinho de madeira com várias cordas, e cada corda correspondia a uma digital, ou seja, uma corda correspondia à unidade, outra corda correspondia à dezena, outra corda correspondia à centena e por aí ia. E nessas cordinhas tinha as bolinhas, que representavam 5 unidades de cada posição digital. Continuando nossa viagem no tempo, em 1622, Blaise Pascal, que é um francês, ele inventou uma máquina de calcular mecanizada. Ela consistia basicamente de rodas dentadas, com capacidade de efetuar as 4 operações básicas. Podemos dizer que a máquina pascalina, que você está vendo aqui, foi o início das calculadoras como nós conhecemos hoje. De 1622, da máquina pascalina, inventada pelo francês Blaise Pascal, nós vamos para 1834 e vamos encontrar com Charles Babbage, que desenvolveu a máquina analítica. Essa máquina era capaz de executar as operações básicas. E também, diferente da máquina pascalina, que ela apenas fazia os registros, ela conseguia armazenar esses cálculos. Ela tinha uma memória mecânica. Por quê? Ela imprimia os resultados em cartões perfurados. Dessa forma, Babbage é considerado o pai do computador, porque ele foi o homem que criou uma máquina que possuía a base que é utilizada nos computadores até hoje. E qual base é essa? Essa base ela é fundamentada em 3 etapas. A primeira, que é a entrada, que no caso da máquina de Babbage é com cartões perfurados. A segunda, o processamento, que era utilizando as memórias de engrenagem, e a terceira que era a saída, que é a imprensa. E hoje nós usamos esse mesmo método. Nós entramos com algum dado no computador, o computador processa esse dado e depois o computador imprime ou guarda em sua memória todo esse processo realizado por nós. Então lembre-se disso, Babbage, Charles Babbage é o pai do computador. Depois disso, Hermann Hollerith também inspirou-se nesses cartões perfurados do TA para criar a tabuladora de censo. E essa máquina foi tão essencial para esse momento da história que ela foi usada para fazer o censo de 1890 nos Estados Unidos da América. E mais tarde, ela também foi usada para fazer o censo populacional em outros países.
Nossa viagem chega em 1946 e nós vemos nessa parada histórica o homem apresentando ao mundo o ENIAC, o primeiro computador que usava eletrônica digital. Algumas curiosidades sobre o ENIAC que você vai ficar surpreso. Primeira curiosidade é que o ENIAC ele foi criado por uma necessidade dos Estados Unidos de melhorar a sua capacidade de calcular os cálculos balísticos, as distâncias, porque estávamos em plena Segunda Guerra Mundial e os computadores começaram a ser usados para melhorar a performance dos exércitos, tanto nas questões de cálculo balístico, quanto na interpretação de registros de mensagens que eram trocadas pelo exército inimigo. Outra curiosidade do ENIAC é que em agosto de 1945, como a guerra estava sendo muito sangrenta, foi a guerra mais sangrenta de todas a Segunda Guerra Mundial, e havia um desejo de acabar a guerra, mas acabar vencendo, eles usaram o ENIAC para fazer os primeiros cálculos sobre algo que iria marcar a humanidade pelo resto da vida. Foi o ENIAC responsável por fazer os primeiros cálculos para conceber a bomba de hidrogênio. Essa bomba, como todos sabem, um pouco mais tarde, ela seria lançada sobre Hiroshima e Nagasaki e marcaria uma das partes mais tristes da humanidade, quando uma bomba de hidrogênio foi lançada sobre um povo inteiro e dizimou uma população completa. Mesmo com essa triste curiosidade, o ENIAC foi o primeiro computador a evoluir de forma tal que trouxesse à humanidade a possibilidade de, por exemplo, eu estar conversando com vocês se comunicarem das formas mais fáceis através da tecnologia. Porque o ENIAC é o primeiro computador a usar a tecnologia eletrônica digital. Para terminar a nossa web aula de hoje, vou trazer para você uma curiosidade que vai deixar você de cabelo em pé. O ENIAC era uma máquina gigante. Ele tinha 17 metros de comprimento, ele tinha 2,5 metros de altura, o peso dele era mais ou menos 5 toneladas. E por ser tão grande, ele foi o responsável por criar uma expressão que você usa, eu uso, e às vezes nós não sabemos. A curiosidade é a seguinte: o ENIAC dava muitos problemas. Ele queimava muitos transistores, ele dava vários tipos de problemas. Mas um dos problemas que ele dava, que é muito interessante, era um problema de insetos. Por ser muito grande, muitos insetos entravam nesse equipamento e parava o funcionamento dele. Foi daí que apareceu a expressão bug. Você já deve ter falado, né? Meu computador bugou, meu telefone bugou. E você não sabia que essa expressão vem da palavra bug, que é inseto em inglês. Por isso, quando você falar bugou, você está dizendo entrou um inseto em algum lugar. E antes que nosso cérebro bugue de tanto estudar, nós vamos terminando aqui a nossa web aula. Deixe seu like, deixe sua sugestão aqui embaixo, mande o link para o seu colega, fale que as aulas estão legais e deixe a sua sugestão para que nós possamos nos comunicar de uma forma legal e que você tenha prazer em estudar. E lembre-se, é para a frente que se anda, para cima que se olha e é lutando que se conquista. Um abraço e até a próxima aula.